Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é a professora Paula, não sou nenhuma youtuber, não tenho equipamento profissional para fazer isso, mas eu vou tentar montar uma videoaula para que vocês não fiquem sem o conteúdo. Espero que a essa altura todo mundo já tenha copiado o conteúdo no caderno, então acompanhe a explicação e se ainda assim alguém tiver dúvida, pode mandar pergunta pelo WhatsApp, de preferência no grupo da sala que eu respondo, ok? Qualquer coisa me procurem. O tema da nossa primeira videoaula é modelo atômico atual e características de um átomo. Nós já falamos um pouquinho sobre isso em uma de nossas aulas, mas não custa lembrar. Modelo é uma representação daquilo que não podemos ver facilmente. Por exemplo, qual é o formato de um átomo? Alguém já viu um átomo? Não vimos, então nós representamos ele através de um modelo, certo? Vocês já fizeram uma pesquisa também durante essa nossa quarentena sobre as partículas que compõem um átomo. Quais são essas partículas? Os prótons, os nêutrons e os elétrons. Próton é a parte positiva do átomo, o elétron é a parte negativa e o nêutron não tem carga nenhuma, nem positiva nem negativa. O que vocês têm que lembrar sempre? No núcleo de um átomo ficam os prótons e os nêutrons, ou seja, o núcleo é positivo. Os elétrons ficam ao redor desse núcleo. Os modelos atômicos explicavam muito sobre isso, então é importante que vocês saibam que o modelo atual, ele diz que o núcleo é a parte positiva e os elétrons negativos ficam ao redor desse núcleo, mas eles se movem muito rapidamente, então não tem como se prever exatamente a posição que eles vão estar. Essa imagem mostra exatamente como é a representação de um átomo, lembrando que isso é um modelo. O núcleo, parte positiva, conseguem ver as esferas positivas? Elas representam os prótons, os nêutrons, sem carga alguma, junto com esses prótons, e ao redor do núcleo, os elétrons com a sua carga negativa. E como nós podemos caracterizar um átomo? Bom, cada átomo tem o seu nome, o seu símbolo, alguns de vocês inclusive já decoraram, né? Além disso, eles têm um número atômico representado pela letra Z e um número de massa representado pela letra A. Conforme vocês podem ver nessa figura que eu deixei, X representa o símbolo de um elemento, que pode ser qualquer um da tabela periódica. O número atômico sempre fica embaixo nessa representação e o número de massa sempre fica em cima. E como que esses valores vão se relacionar? Se for um elemento neutro, o número de massa, que é o A, é igual ao número atômico Z mais N, que são os nêutrons. A fórmula está ali. A igual a Z mais N. Ou, se eu quiser descobrir quantos nêutrons tem no elemento, eu pego o número de massa, que é A, menos o número atômico, isso é igual a N. Então, A menos Z igual a N. Oi, cheguei para resolver o exercício. Então, vamos lá. O exemplo 1 diz assim: nome, lítio, símbolo Li, número atômico 3, número de massa 7. Com essas informações, podemos dizer que o elemento lítio possui quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons. Primeira coisa, vamos representar esse elemento. Símbolo Li. Certo? Número atômico fica embaixo, 3. Número de massa, 7. Em cima. Esse elemento possui quantos prótons, quantos nêutrons e quantos elétrons? Essa é a pergunta. O que vocês têm que saber para fazer um exercício como esse? Esse valor, que é o número atômico, representa prótons e elétrons. Ou seja, se o número atômico é 3, quer dizer que o elemento tem 3 prótons e tem 3 elétrons, certo? E esse que é a massa?
Ele é igual a Z mais N. Tá lá no slide que eu deixei para vocês. Como que eu acho os nêutrons quando eu tenho o número atômico e a massa? Tem uma fórmula. N é igual a menos Z. Quantos nêutrons tem? Não sei. O A vale 7 e o Z vale 3. Quanto dá essa continha? 4. Quer dizer que nosso elemento tem 4 nêutrons. Então, repetindo, número atômico corresponde a prótons e elétrons, mesma quantidade. Nêutrons, eu pego o valor da massa menos o atômico, desconta 4. Exemplo 2. Esse exemplo 2 é exatamente o oposto do exemplo 1. Nós temos, de novo, um elemento químico, porém não tem nem número atômico, tem a massa. Nós temos os prótons e os nêutrons. Então, começamos com o símbolo Al. Eu não sei o valor que vai aqui, não sei o valor que vai aqui. Ainda não tenho eles. Mas eu tenho algumas informações do lado de cá. Quantos prótons o elemento tem? 13 prótons. Quantos nêutrons? 14. Quantos elétrons tem o alumínio? A quantidade de próton é igual à de elétron quando o elemento é neutro. Então, 13. Letra A está respondida aqui. Prótons e elétrons são em mesma quantidade. Número atômico. Como que eu vou saber o número atômico? Ele é igual a prótons e elétrons. Se o elemento tem 13 prótons e 13 elétrons, o número atômico é 13. E como que eu vou saber a massa? Existe uma fórmula. A é igual Z mais N. Eu não sei a massa. O atômico é 13, os nêutrons são 14, a massa vale 27. Conseguem perceber que esse exercício é exatamente o oposto do outro? No exemplo 1, a gente tinha essas informações. O valor de baixo é prótons e elétrons. Aqui nós tínhamos os prótons, que são iguais aos elétrons, número atômico. No exercício anterior, nós diminuímos para achar os nêutrons. Nesse aqui, nós somamos para achar o valor da massa. Então, a resposta está aqui. 13 elétrons, número atômico 13, número de massa 27. E por fim, o nosso mini desafio. É uma questão de vestibular. Não chega a ser difícil, mas tem que fazer um pouco mais de cálculo do que as outras duas. É sobre o urânio e bismuto. O exercício diz que o número atômico é 92 e 238 e do bismuto é 83, 210. Detalhe, esse valor tanto faz lado direito ou esquerdo, desde que seja embaixo. E esse tem que ser em cima, independente do lado, tá? O exercício quer saber quantos prótons, nêutrons e elétrons tem os dois elementos juntos. Então, vamos descobrir, para cada um. Ignorem isso aqui, por favor. Quantos prótons tem o urânio? É só olhar aqui. 92. Se tem 92 prótons, também tem 92 elétrons. Mesma coisa o bismuto. Se o número atômico é 83, ele tem 83 prótons, 83 elétrons. E como que eu acho os nêutrons? A conta de menos. Eu pego A menos Z igual aos nêutrons. Essa é a fórmula. Toda vez que eu quiser descobrir os nêutrons, eu uso essa fórmula. No caso do urânio, eu faço
238 menos 92. E no caso do bismuto, ignorem, por favor, erro de gravação. A fórmula é a mesma. Eu pego 210 menos 83. Como é um desafio, eu não vou resolver inteiro com vocês. Então, eu quero que cada um faça a continha de menos, anote aqui quanto deu. Faça a conta de menos, anota aqui quanto deu. O exercício quer saber o total. Então, achou aqui, soma todos esses com todos esses e vê qual a opção que deu como resposta. Qualquer dúvida, me chamem que eu tô no WhatsApp, tá? Tchau, tchau.